Café Direito desta semana é sobre direito do trânsito. Você vai aprender sobre o sistema de trânsito, licenciamento, processo administrativo, infrações e muito mais. As aulas são com o professor Márcio Dias. Olá pessoal, mais uma vez a gente por aqui. Hoje para falar de processo judicial de trânsito. Falarei sobre a Lei de Juizados Especiais Fazendários, Código Civil, Código de Trânsito Brasileiro e várias resoluções do CONTRAN que os juízes e desembargadores se utilizam em suas decisões judiciais. Iniciarei agora falando da Lei 12.153 de 2009, que dispõe sobre juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados e do Distrito Federal e dos territórios do município. Ressaltando que qualquer advogado que venha pleitear questões de trânsito junto ao Poder Judiciário, ele tem duas opções, ou no Juizado Especial Fazendário ou na Vara de Fazenda Pública, desde que cumpra alguns requisitos. Então, dependendo do valor da causa, ele é obrigado a ir para o juizado fazendário. Se ele ultrapassar esse valor da causa, que eu vou comentar aqui, ele é obrigado a ir para a vara de fazenda pública e para certos momentos também. Então, aqui, o artigo 2º fala o seguinte: é de competência dos juizados especiais da fazenda pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados e do Distrito Federal, e dos territórios e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos. Se o valor da causa for até 60 salários mínimos, tem que ser dada entrada no judiciário dentro do juizado especial fazendário. Se ultrapassar esse valor, tem que ser dada entrada nas varas de fazenda pública. No parágrafo 1º, não se inclui na competência do juizado especial da fazenda pública as ações de mandado de segurança. Então, normalmente, os mandados de segurança são usados nas turmas recursais, por erros na primeira instância, tanto nos juizados cíveis como no fazendário. Mas, normalmente, na primeira instância, no juizado fazendário, normalmente a maioria dos juizados fazendários não aceitam o mandado de segurança. Quando o advogado tem que dar entrada no mandado de segurança, vou dar um exemplo, para tentar conseguir uma nulidade de um ato, de um auto de infração ou de um processo de suspensão, ele tem que procurar a vara de fazenda pública, ir lá dar entrada e recolher as custas judiciais. Nos juizados especiais fazendários, na primeira instância, não existe custas, mas se houver recurso, terá que pagar custas. No parágrafo 4º, ele diz o seguinte: no fórum onde estiverem instalados os juizados especiais fazendários, a sua competência é absoluta. Normalmente, quando nós entramos com ações contra o Estado, Distrito Federal, contra a União, com os órgãos públicos, que o ente é a fazenda pública, a gente sempre entra com o domicílio do réu. Aí, o que acontece? Normalmente, às vezes, o autor mora numa cidade diferente e vai dar entrada em outra cidade por ser o domicílio do réu, no caso do Estado, naquela localidade pode ter uma extinção do processo. O artigo 3º da Lei 12.153 diz o seguinte: o juiz poderá, de ofício ao requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Então, normalmente no juizado fazendário, se uma CNH, vou dar um exemplo concreto, se no juizado fazendário existe um auto de infração que gerou um bloqueio em virtude de um processo de suspensão, normalmente o advogado vai dar entrada e vai pedir uma liminar para desbloquear essa CNH. Se por acaso juntar provas suficientes comprovando a necessidade para evitar qualquer tipo de dano, de difícil ou incerta reparação para aquele requerente, o juiz pode conceder a liminar e desbloqueia a CNH até o curso do processo, até a sentença. Se na sentença, mesmo que você venha fazer um recurso judicial, o Detran recorreu, recorreu da decisão, informando que aquela sentença ele não concordou, recorreu e você contrarrazoou. E quando sobe,
normalmente a carteira se mantém desbloqueada e se lá mantiver a decisão e não tiver mais recurso, transita em julgado e aí a ação é ganha. Agora, se for ao contrário, ganhou a liminar, chegou na sentença, julgou improcedente a ação, na hora que o autor fizer o recurso, muitos juízes não deferem o efeito suspensivo. Então, às vezes, o DETRAN, que tinha desbloqueado a CNH, ele volta e bloqueia novamente. Então, isso é sempre importante avisar sempre ao cliente que pode acontecer isso. Mas, normalmente, o DETRAN ele só volta a bloquear se no recurso, no caso, o autor perdeu a sentença, ele recorreu da decisão, o DETRAN contrarrazoou e chegou lá em cima e você conseguiu reformar a sentença. Às vezes ele pega e volta com o bloqueio, tira o bloqueio da carteira só na segunda instância e como não foi deferido efeito suspensivo, ele volta a bloquear. Então é muito importante observar isso para não ter uma surpresa desagradável que às vezes ganha liminar, o cliente está com a carteira desbloqueada, rodando com o veículo normalmente, aí perde a ação. Quando você entra com recurso, o juiz não defere o efeito suspensivo e aí o DETRAN volta a bloquear a carteira e o seu cliente está dirigindo normalmente e é abordado porque a carteira está bloqueada. Também será admitido recurso contra a sentença, que eu falei agora. No artigo 18 tem um fato muito importante na Lei de Juizados Especiais na Fazenda Pública. Caberá pedido de uniformização da interpretação de lei, quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito material. Parágrafo 1º. O pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo Estado, ou seja, aqui no Distrito Federal, existe a primeira, segunda, terceira, quarta turma recursal. Existindo essas turmas, se tiver divergência entre eles, cabe pedido de uniformização de interpretação de lei. E também, quando tiver divergência entre turmas de diferentes estados e derem à lei federal interpretações divergentes ou em contrariedade com a súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado, ou seja, dentro do Estado ou do Distrito Federal, se tiver divergência entre as turmas recursais, o pedido de divergência de interpretação de lei é feita no próprio na própria turma recursal de uniformização daquele Estado ou do Distrito Federal. Agora, se for entre estados, o pedido tem que ser feito ao Superior Tribunal de Justiça. E, às vezes, vocês podem ter o que já aconteceu comigo, quando você encaminha para o Superior Tribunal de Justiça essa divergência, para poder julgar essa uniformização de interpretação de lei por divergência entre jurisprudência de outros estados, às vezes pode a turma recursal negar o segmento e aí você é obrigado a entrar com uma reclamação constitucional para fazer com que essa interpretação de lei, esse recurso, seja encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça e lá seguir o seu julgamento. Aplica-se subsidiariamente a Lei de Juizados Especiais Fazendários, o Código de Processo Civil, no que couber, a Lei 9.099 e a Lei 9.099, que é dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e a Lei 10.259, que é a Lei dos Juizados na Justiça Federal. Vamos falar agora de alguns artigos da Lei 9.099, que também, normalmente, o advogado de trânsito se utiliza de alguns artigos. O artigo 20 fala da revelia. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou audiência de instrução e julgamento, reportar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar a convicção do juiz. O que acontece? Normalmente, nós advogados sempre entramos com ação contra o DETRAN em casos de carteira de habilitação, documento de veículo, porque ele que é o réu competente para tal fato. Então, quando o DETRAN não apresenta a sua contestação, normalmente os juízes não decretam a revelia, principalmente em virtude do artigo 345 do Código de Processo Civil,
que fala o seguinte: a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. O 344 fala que todos os fatos se tornam verdadeiros em favor do autor. E se, inciso 2, o litígio versar sobre direito indisponível. Então, muitos juízes, principalmente no Rio de Janeiro, entendem por ser um direito indisponível, não se aplica a revelia, no caso, nessas ações que nós entramos contra o Detran quando o réu é fazenda pública. Então, não apresenta contestação, os juízes vão analisar as provas, vão analisar todo o processo para saber se o pedido tem fundamento para dar sentença de procedência ou improcedência. Então, mesmo que o Detran ou a Fazenda Pública não apresente contestação, o autor pode ter uma sentença de improcedência por não ter apresentado provas ou elementos suficientes para fazer a convicção do juiz para poder dar a procedência dessa ação judicial. Na sentença, o artigo 41 da Lei 9.099, da sentença executada a homologatória de conciliação ao lado arbitral, caberá recurso ao próprio juizado. Aqui é o famoso recurso inominado. Então, em sede de juizado, mesmo no fazendário, a gente sempre entra com o recurso inominado das decisões de primeira instância. No parágrafo 1º, o recurso será julgado por uma turma composta de 3 juízes togados em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede de juizado. Nos juizados fazendários existem as turmas recursais da Fazenda Pública, existem turmas recursais fazendárias, depende do Estado. Cada um classifica com o nome, mas a essência é a mesma. No parágrafo 2º, no recurso, as partes são obrigatoriamente representadas por advogado, normalmente em recurso. Já vi casos da própria pessoa, no próprio juizado fazendário, entrar sozinha sem intervenção do advogado. Mas para recurso é privativo e obrigatório o advogado atuar no processo. Um outro item também importante em juizado fazendário é o cabimento de agravo de instrumento. Então, se por acaso uma liminar for indeferida, pode-se dar entrada no agravo de instrumento. No Rio de Janeiro, normalmente, sempre que há um indeferimento da liminar, nós sempre entramos com agravo de instrumento e nesse agravo de instrumento nós fazemos todas as alegações para que a gente tente reverter a decisão do juiz de primeira instância. Você, além disso, você ainda pode pedir o efeito suspensivo antes de ser julgado o agravo. Às vezes, os juízes na turma recursal deferem e manda intimar o Detran para poder desbloquear a carteira. E se por acaso ele não deferiu o efeito suspensivo, vai a julgamento na turma recursal para decidir se o agravo de instrumento vai ser favorável ou não. Então, também cabe agravo de instrumento em sede de juizado especial fazendário. No artigo 52 da Lei 9.099, a gente fala da execução da sentença processar no próprio juizado, aplicando-se no que couber o CPC. A intimação será sempre feita, sempre que possível, na própria audiência ou nessa intimação o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado. Não cumprida voluntariamente sentença transitada em julgado e tendo havido solicitação do interessado, essa que poderá servir a proceder-se-á, desde logo a execução dispensada, nova citação. O que acontece aqui? Às vezes a gente consegue, teve uma liminar indeferida e aí continuou o bloqueio da carteira do cliente. Quando chegou na sentença, aí o autor ganhou a ação. E aí quando ganha a ação, intima-se o Detran para saber se ele vai recorrer ou se ele vai cumprir voluntariamente essa obrigação. Muitas vezes o Detran não cumpre essa obrigação e a carteira continua bloqueada. Então a gente tem que esperar esse prazo de cumprimento voluntário para posteriormente a gente executar, intimando o Detran para cumprir essa obrigação para desbloquear a carteira do requerente. Então, normalmente em sentença, se não houver o cumprimento voluntário, cabe ao advogado ingressar com uma execução e pedir a intimação do Detran para fazer o cumprimento da sentença e assim desbloquear a CNH. Vamos falar agora da prescrição, ou seja, a prescrição para o tempo que tem que se entrar
com uma ação judicial em casos de acidentes de trânsito. Então, o artigo, vamos falar do Código Civil, dos prazos de prescrição. Artigo 206 prescreve, parágrafo 1º, em 1 ano. Inciso 2, a pretensão do segurado contra segurador ou a deste contra aquele, contando o prazo. Letra A, para o segurado, no caso do seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data a este indeniza com a anuência do segurador. E em 3 anos a pretensão de reparação civil. O que está dizendo aqui? Primeiro vamos falar de seguro. Você tem um carro que está segurado, né? E digamos que a seguradora negou a sua indenização. E aí você tem que discutir isso no Poder Judiciário. Então você pode discutir no Poder Judiciário desde que seja dentro do prazo de 1 ano. Então, segurado contra segurador e segurador contra segurado, a prescrição é de 1 ano. Sendo que, quando ele fala aqui, para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à indenização proposta pelo terceiro prejudicado. Nesse ponto aqui, o seguro, digamos, o A bateu no carro de B e a culpa foi de A e B que usou o seu seguro para indenizar. Normalmente, se o seguro indenizou e a seguradora do B verificou que a culpa foi de A, ele vai entrar com uma ação regressiva contra o veículo de A. E essa a gente chama de uma ação contra terceiro. E ele vai pedir todo aquele prejuízo que foi pago para o veículo B, ele vai cobrar do A. E aí vai cair nesse dispositivo aqui. Ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. Então, um exemplo, se ele quiser discutir qualquer coisa do seguro, foi indenizado e não ficou satisfeito, quer discutir o conserto mal elaborado ou o valor do seguro que foi baixo, é 1 ano a partir dessa indenização. E na pretensão de reparação civil, um acidente de trânsito, bateu com um carro em algum lugar e quer entrar com uma ação para pleitear a indenização daquele acidente. São 3 anos, no caso, a prescrição para reparação para pretensão de reparação civil. Agora vamos falar do foro. O foro é previsto no artigo 53 do Código Civil. Então, é competente o foro, inciso 5, de domicílio do autor do local do fato para a reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive de aeronaves. Então, vocês podem verificar aqui que é do domicílio do autor ou do local do fato o foro para poder ingressar com uma ação judicial. E também na Lei 9.099 diz o seguinte, artigo 4º, é competente para causas previstas nessa lei o juizado do foro, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1 deste artigo, que é o domicílio do réu. Então, o que acontece? Em juizados especiais cíveis, a competência pode ser tanto do autor, domicílio do autor, do local do ato ou do fato, e se for na vara civil, a competência do domicílio é do autor ou do local do fato. Falaremos agora das resoluções do CONTRAN que tratam de processo administrativo, só que normalmente são usados em sentenças e decisões judiciais. Vou começar a falar da resolução 299 de 2008 do CONTRAN, que dispõe sobre a padronização dos procedimentos para apresentação de defesa da autuação e recurso em primeira e segunda instância. Toda a relação procedimento para se entrar com recurso administrativo é previsto nessa resolução. Então, o artigo 2º diz o seguinte, é parte legítima para apresentar defesa de autuação, recurso em primeira e segunda instância para imposição de contra a imposição de penalidade de multa, a pessoa física ou jurídica proprietária de veículo, o condutor devidamente identificado, embarcador e transportador responsável pela infração. Num processo administrativo de defesa, tanto na defesa prévia, no recurso de multa ou ao CETRAN, você tem 3 momentos
para você entrar com recurso. Você tem direito à defesa prévia, o recurso à Jari e recurso ao CETRAN. Numa multa, numa infração que tanto pode ser do condutor ou do proprietário, vou dar um exemplo. Uma infração da lei seca. Um condutor estava dirigindo o carro de uma outra pessoa, foi abordado, recusou o teste e foi infracionado. Essa infração, a suspensão da carteira, tudo relativo à CNH, vai ser encaminhado direto para esse condutor, ou seja, a notificação não vai para ele. Ele pode recorrer dessa infração. E recorrendo dessa infração, tanto ele ou o proprietário, os dois têm o direito de recorrer dessa decisão. Então, quando a infração a multa é do condutor, que ocorreu no carro de propriedade de uma outra pessoa, os dois podem recorrer da multa. E no processo de suspensão de direito de dirigir, no caso, somente o condutor vai recorrer, que só a ele cabe essa penalidade. O parágrafo 2º dessa resolução diz que o notificado para apresentação de defesa ou recurso poderá ser representado por procurador legalmente habilitado ou por instrumento de procuração na forma da lei, sob pena do não conhecimento da defesa ou do recurso. Quando ocorrer ser representado por advogado, normalmente os DETRANs sempre exigem a procuração, que não precisa ter firma reconhecida, acompanhado da cópia da OAB e mais os documentos cabíveis. Então, os documentos normalmente são, uma penalidade de multa, o auto de infração ou a notificação, a carteira de habilitação do condutor, o comprovante de residência, o documento do veículo. E representado por advogado, a procuração, dando plenos poderes para o cliente ser representado no DETRAN, não precisa reconhecer firma, bem como a carteira da OAB, a cópia da carteira da OAB junto protocolado. O recurso também, ele pode ser protocolado diretamente no órgão de trânsito, como também pode ser enviado pelos Correios. Nos Correios, uma coisa importante que a pessoa, na hora de enviar esse recurso, tem que tomar um certo cuidado. Pelo seguinte, sempre enviar por aviso de recebimento. Vai preencher todos os dados e atrás do AR, onde vai ter o endereço do DETRAN, tudo direitinho, vai ter uma declaração, tem uma parte que você declara o que você está enviando. O que eu sugiro? Eu sempre, quando eu envio qualquer recurso ao DETRAN, que eu tenho que encaminhar pelo correio, sempre coloca, se for penalidade de multa, defesa prévia, número, alto, número e bota o número do auto. Se for penalidade de suspensão ou de cassação, normalmente existe um número de processo. Então, eu coloco lá defesa prévia ou recurso à Jari, depende da defesa que você está mandando. Se é recurso à Jari, se é recurso ao CETRAN. Então, você coloca o nome do recurso e embaixo o número do processo. E se for penalidade de multa, você coloca o número a defesa que você está mandando, defesa prévia, recurso à Jari, e embaixo o número do auto de infração. Por quê? Se quando voltar esse AR para a residência do requerente ou para o endereço do procurador que está ali representado, vai ter um comprovante que você enviou aquela infração, aquele recurso daquele número de processo. Então, fica mais fácil de ter uma prova. Caso esse recurso não seja juntado, você tem a prova que enviou. A defesa ao recurso também não será conhecido quando for apresentado fora do prazo legal, se hoje o seu prazo da notificação de autuação são de 15 dias a partir do recebimento da infração na penalidade de multa e normalmente o prazo que é dado pelo órgão de trânsito no processo de suspensão do direito de dirigir, que não pode ser menos de 30 dias, se você passar desse prazo e der entrada fora de prazo, o DETRAN não vai deixar de receber sua petição, só que ele vai dar entrada como direito de petição previsto na Constituição Federal e não suspende prazo. E se por acaso tiver um recurso à Jari, que é seu último momento, que é a notificação de penalidade, que é o último momento para a pessoa entrar com recurso, porque depois dali já é a notificação para entrega. Se ele perder aquele prazo, eles vão até aceitar o recurso, só que como direito de petição. Então, o recurso à Jari, quando você dá entrada,
ele mantém a sua CNH desbloqueada e tira qualquer impedimento relativo àquele problema. Só que se você der entrada fora de prazo, ele já segue para a notificação da entrega da CNH e essa defesa é recebida, só que o processo administrativo continua e a defesa posteriormente será apreciada, mas não vai gerar nenhum tipo, não vai ser considerado para o efeito de desbloqueio, manter a CNH desbloqueada sem qualquer restrição. O inciso 2, se não for comprovada a legitimidade, a infração é praticada por A e B está dando entrada com recurso sem ter praticado a infração ou ser proprietário do veículo. Inciso 3, não houver assinatura do recorrente ou do seu representante legal. Se não houver assinatura tanto do advogado na petição ou no recurso, o requerente não assinar, ele não vai ser reconhecido. Quando não houver pedido ou este for incompatível com a situação fática, pedido totalmente diferente, não considerado, número de infração diferente, qualquer questão nesse caso não será conhecido. A defesa deverá ser apresentada com os seguintes documentos, que eu já falei toda a relação que deve ser apresentada. A defesa ou recurso deverá ser protocolado no órgão ou entidade de trânsito autuador e enviado via postal para o seu endereço, respeitando o artigo 287. Então, como eu falei para vocês, se for diretamente no órgão, você vai dar entrada, ele vai te dar um protocolo com um carimbo do DETRAN, normalmente do órgão público, com a data que foi recebido. Guarde esse protocolo, se puder, quando você sair do DETRAN, tire uma foto e guarde a imagem, porque esse é seu comprovante que esse recurso foi dado entrada. Então, já houveram casos que a gente já deu entrada no recurso, tanto no DETRAN como nós enviamos pelo correio, e aí esse recurso não foi juntado. Fomos obrigados a entrar com mandado de segurança na Vara de Fazenda Pública para poder devolver o direito de defesa em razão do recurso não ter sido juntado. A gente comprovou com protocolo, em certos casos, com aviso de recebimento da forma, com preenchimento da forma que eu ensinei anteriormente. Então, assim, é sempre muito importante você ter sempre a prova na mão, que é o protocolo, o aviso de recebimento, e sempre digitalize. Você que é advogado, sempre digitalize para ter tudo guardado, porque se você perder essa prova, vai comprometer muito a situação do cliente, e se era a última forma dele recorrer, vou dar um exemplo, uma notificação de penalidade, e ele perdeu esse prazo e prosseguiu, e você não tem a prova, vai gerar a instauração de um processo ou uma penalidade, e ele pode ter uma CNH desbloqueada no futuro. O artigo 9º dessa resolução, o órgão ou entidade de trânsito e os órgãos recursais poderão solicitar ao requerente que apresente documentos e outras provas admitidas em direito, definindo o prazo para a sua apresentação. Normalmente, às vezes, quando a gente apresenta o recurso, a gente faz uma rúbrica ou esquece um documento. Então, normalmente, o DETRAN, no Rio de Janeiro, o DETRAN normalmente ele faz uma ligação para o advogado que está ali representado ou para o requerente. E quando ele faz essa ligação, às vezes já aconteceu comigo de eu assinar abreviado e ele pedir para que eu volte ao DETRAN para assinar o nome completo da forma que está na OAB. E o requerente também, se ele rubricar, assinar conforme está a CNH. Então, eu sempre recomendo, todas as vezes que entrar com recurso, fazer uma revisão, um checklist de toda a documentação e sempre assinar o nome completo, se for o advogado igual à OAB e se for diretamente o requerente, assinar igual que está na CNH. A CNH também, essa assinatura da CNH, se aplica também à troca de real infrator. Por quê? Quando é feita a troca de real infrator, o agente público que está com o processo, ele vai conferir a assinatura que foi feita pelo requerente na Carteira Nacional de Habilitação. Então, sempre procurem assinar o mais próximo possível igual à CNH. Caso não seja atendida a solicitação citada no caput deste artigo, será a defesa do recurso analisado e julgado no estado que se encontra. Então, dependendo, ele pode não ser conhecido, né, se cumprir aquelas hipóteses anteriormente, ou se não, ele pode julgar indeferido porque foi ausente um documento que não foi dado entrada e faltou uma prova e o recurso pode ser indeferido e aí o requerente acaba sendo prejudicado. O requerente também pode desistir do recurso, então ele deu entrada no recurso
e ele resolveu desistir. Então, ele desiste do recurso antes de ser julgado. Quando ele desiste antes de ser julgado, aí vai seguir a penalidade da forma que está procedendo na própria resolução. Vamos ao quiz? É de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar e conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios até o valor de: letra A, 40 salários mínimos, letra B, 20 salários mínimos, letra C, 60 salários mínimos e letra D, 80 salários mínimos. Vamos à resposta? Letra C, 60 salários mínimos. Como eu falei anteriormente, todas as causas até 60 salários mínimos contra a Fazenda Pública serão dirigidas aos juizados especiais fazendários. Vamos falar agora da Resolução 619/2016, Resolução CONTRAN, que normatiza os procedimentos de aplicação de multas e infrações e arrecadação e repasse dos seus valores. Primeiramente, tem dois significados importantes que todos devem saber. São vários significados, mas eu vou focar nos mais importantes, que é a notificação de autuação e a notificação de penalidade. Notificação de autuação é o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor responsável pelo cometimento da infração. Notificação da penalidade é o procedimento que dá ciência à imposição da penalidade, bem como indica o valor da cobrança da multa de trânsito. Então, aqui temos dois momentos. A notificação de autuação normalmente não é a multa. Ela não é a multa, ela é um aviso para informar que houve uma infração naquele dia e horário contra aquele condutor. Então, como ele não é multa, não entra lá no prontuário da carteira de habilitação e nem conta para impedimento do licenciamento anual no Renavan do veículo. Posteriormente, se não foi apresentado defesa prévia ou ele apresentou defesa prévia e foi indeferido, vai ser encaminhado uma notificação de penalidade de multa, que vai vir um código de barras e tem até a data do vencimento. Aquele prazo é para que o requerente entre com recurso à Jari, caso deseje. Ou senão, ele só vai pagar aquela multa e depois vai sofrer sanções caso tenha pontuação ou se tratar de infração mandatória. Então, o que eu quero falar aqui é o seguinte: se a pessoa tiver que indicar o real infrator, o único momento na via administrativa que ele pode fazer isso é na notificação de autuação. Se não for na notificação de autuação, ele perde o prazo administrativo e só pode fazer isso, só tem o direito de fazer isso na via judicial. Os juizados especiais fazendários entendem, de acordo com uma orientação do Superior Tribunal de Justiça, que é um recurso especial, que eu já falei aqui anteriormente, e nesse recurso especial entende o seguinte, essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ele entende que a preclusão é somente administrativa e não judicial. Judicial pode ser feito a qualquer momento, desde que sejam apresentados os documentos pertinentes ao caso e uma declaração de réu infrator por instrumento particular com a firma reconhecida de ambas as assinaturas, para dar mais veracidade àquela documentação. E você apresentando isso, os juízes vão analisar para saber se tem cabimento ou não pedido, ressaltando, se for dada entrada e for uma forma de tentar burlar o futuro processo ou processo de suspensão ou de cassação já instaurado, com certeza essa ação vai ser julgada procedente. Então, se for procurar o judiciário para fazer essa transferência de pontos, procure sempre que realmente, no caso, os dois autores da ação, tanto, normalmente, vou dar um exemplo, pai, filho, marido e mulher, que está transferindo a ação um para o outro, são dois autores que vão entrar com uma ação
contra, no caso, quem quem implantou a infração, quem proferiu essa infração, ou contra o Detran que instaurou o processo de suspensão. Então, vocês vão procurar o judiciário, mas se for comprovado uma litigância de má-fé ou for comprovado que está tentando burlar o processo de suspensão, a ação vai ser julgada improcedente. Um outro fato importante em processo de transferência de pontos, que a gente está tendo algumas decisões importantes que o advogado tem que ficar atento. A primeira delas, são poucos os juízes, mas existem juízes que entendem que o prazo para a troca de réu infrator é o prazo do Código de Trânsito Brasileiro, que é lá do artigo 257, parágrafo 7º, que são de 15 dias na via administrativa. Então, se você perdeu o prazo na via administrativa, não cabe a você procurar o judiciário para fazer essa transferência. Isso é uma das decisões que eu já vi. E a outra decisão é que você perdeu o prazo na via administrativa, foi para o judiciário e ainda alegou desconhecimento que não sabia daquelas infrações. E aí alguns juízes entendem que como você pagou a multa, quando você pagou a multa, você tomou ciência, então você não poderia ir para o judiciário pedir a transferência de pontos. Só que tem um dado importante. Quando a decisão fala do pagamento da multa, já passou o prazo de notificação de autuação. Então, jamais o requerente conseguiria, na via administrativa, fazer a troca de réu infrator. Então, ele sempre seria obrigado a procurar o judiciário, porque naquele momento da multa, se ele tomou conhecimento na multa e ele não tomou conhecimento na notificação de autuação, ele não teria como fazer essa troca de réu infrator na via administrativa. Então, ele sempre seria obrigado a procurar o Poder Judiciário, porque a ciência que ele teve foi na multa, e na multa o prazo da transferência de pontos, da troca de réu infrator na via administrativa já tinha se expirado. Então, ele sempre seria obrigado a ir para o Poder Judiciário. Então, tem essas decisões, essas explicações, essas orientações que todos os advogados têm que ter para poder fazer uma ação como essa de transferência de pontos. E seguimos. O auto de infração de trânsito que trata o caput deste artigo poderá ser lavrado pela autoridade de trânsito ou por ser agente, em registro de talão eletrônico e também no talão manual. O auto de infração de trânsito valerá como notificação de autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo. Então, no momento de uma abordagem, se for emitido um auto de infração e aquela pessoa for proprietário e assinar, naquele momento a notificação já está contando dali. Então, se ele não assinar, o prazo para o recurso da defesa prévia vai contar do recebimento da notificação e os 15 dias conta a partir do recebimento da notificação de autuação, se assinar naquele momento. Na notificação de autuação, ele tem que ser expedido em 30 dias. Então, essa expedição de 30 dias, o que o artigo 4º dessa resolução fala? A exceção no disposto do parágrafo 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do auto de infração, a autoridade de trânsito expedirá no prazo máximo de 30 dias, contados da data do cometimento da infração, a notificação de autuação. Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação de autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável pelo envio. O que ele quer dizer aqui? Data da infração, o Detran proferiu a infração e vai notificar. Essa notificação tem que ser encaminhada 30 dias até os Correios. Se os Correios demorarem 40, 50, 60 dias para chegar até o condutor, até o infrator, não teria problema no entendimento dessa Resolução 619. Normalmente, todos os órgãos administrativos do Sistema Nacional de Trânsito, todas as JARs e CETRANS se baseiam nessa resolução. Só que existem dois entendimentos. Existem entendimentos no STJ que a notificação tem que ser 30 dias contado da data da infração até o recebimento na residência do condutor. Quando utilizado o sistema de notificação eletrônica, a expedição se caracterizará pelo envio eletrônico da notificação de autuação pelo órgão ou entidade de trânsito proprietário do veículo.
A não expedição da notificação de autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do auto de infração. Se em 30 dias o órgão público não notificar, encaminhar aquela notificação para os Correios, ou no entendimento de boa parte do judiciário até a residência do condutor, ele vai ter que ser arquivado e esse auto de infração vai ser nulo de pleno direito. Isso acontece. Em algumas vezes, a notificação não sai do órgão público, demora, passa de 30 dias, aí que ele encaminha a notificação, já está prescrito dentro do próprio órgão. E também torna-se obrigatória a atualização imediata na base nacional de qualquer informação sobre a questão dessas infrações. Responsabilidade do proprietário. O proprietário do veículo será considerado responsável pela infração cometida. Caso haja identificação do condutor infrator até o término do prazo fixado na notificação, caso não haja identificação do condutor infrator até a término do prazo fixado na notificação de autuação, caso a identificação seja feita em desacordo com o estabelecido no artigo anterior, ou caso não haja registro de comunicação de venda na época da infração. Então, o proprietário será responsável por essa infração se ele não fizer essa indicação de real infrator e também nos casos elencados que eu falei para vocês agora nesses dispositivos. O artigo 7º, ocorrendo a hipótese prevista no artigo anterior e sendo o proprietário veículo de pessoa jurídica, será imposta a multa nos termos do parágrafo 8º do artigo 257, que ele fala que é a multa mais o valor do equivalente multiplicado pelo número de infrações cometidas nos últimos 12 meses. Pelo menos no Rio de Janeiro, esse tipo de infração, quando não se indica o réu infrator, sempre tem aplicado a infração dobrada, só o equivalente. Então, se a multa custa R$ 293,47, se não for indicado o réu infrator naquele veículo da pessoa jurídica, logo depois chegará uma nova notificação informando do mesmo valor da multa por não ter indicado o réu infrator. A defesa da autuação, ela será feita da seguinte forma: acolhida a defesa de autuação, o auto de infração será cancelado. Não sendo interposta defesa da autuação no prazo previsto ou não acolhida, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade correspondente. Então, se a pessoa apresentou defesa da autuação e ela foi deferida, resolveu o seu caso. Agora, se for indeferida, prossegue a aplicação da penalidade. Notificação de penalidade de multa. Até a data do vencimento expressa na notificação da penalidade de multa, enquanto permanecer o efeito suspensivo sobre o auto de infração, não incidirá qualquer restrição, inclusive para fim de licenciamento e transferência. Então, se você vai entrar com recurso da penalidade de multa, assim que você entra na defesa da autuação, não é considerado multa. Então, não considera nenhum tipo de multa, nem no prontuário da habilitação, nem no prontuário, nem no renavan do veículo. Quando ele vira multa, a pessoa entra com recurso. Quando ele entra com recurso, o Detran tem até 30 dias para fazer o julgamento. Se ele não julgar em 30 dias, é concedido o efeito suspensivo daquela infração em que permite o veículo fazer o seu licenciamento, normalmente desde que a infração seja só aquela. Na notificação por edital, na penalidade de multa, a gente entende o seguinte: no artigo 13, esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou proprietário do veículo por meio postal, o que acontece? Essa notificação, ela faz o seguinte: quando envia o AR, sempre tem 3 tentativas. Então, aqui ele está dizendo, esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou proprietário do veículo. Então, normalmente o AR sempre vem a primeira tentativa, a segunda tentativa e a terceira tentativa. Se não conseguir notificar esse condutor, vai ser feita a notificação pelo edital. Então, com a notificação do edital, já se torna válido essa notificação. E quero ressaltar algumas coisas importantes sobre notificação. Alguns entendimentos nos juizados, turmas recursais fazendárias, é que a súmula 312,
que fala que é da obrigação, súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, no processo administrativo para imposição da penalidade de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Então, tem que ter a notificação de autuação e a notificação de penalidade. E que tem que ter os avisos de recebimento comprovando o envio dessa notificação. Então, quando o órgão público não comprova que foram enviados os ARs ou que ele se mudou, ou que ele não foi encontrado, ou por algum outro motivo, tem o comprovante do aviso de recebimento que enviou. Então, se ele mudou e não atualizou o endereço, o erro é ali do condutor. Então, esses avisos de recebimento servem como prova que ele tentou enviar. E como ele não conseguiu, ele vai fazer a notificação por edital. Agora, se não tiver nenhum comprovante de aviso de recebimento e o órgão público publicar diretamente no edital, já tem decisões nas turmas recursais fazendárias que fala que o órgão público, pelo menos, tem que comprovar que tentou enviar e esgotar essas tentativas de envio para o infrator ou condutor. Se não for comprovado isso e só publicar em edital, não pode ser considerado válido essas infrações. Existe também problemas no aviso de recebimento, que tem muita anulidade nos juizados fazendários, que às vezes o AR, às vezes, é enviado, tem um comprovante que foi enviado o AR, mas quando você lê o AR, você verifica que o endereço está insuficiente. Vou dar um exemplo. O endereço está sem número, está sem número do apartamento, está sem número da casa. Então, quando tem só o nome da rua, como é que vai chegar até esse endereço? Então, ali está mais que comprovado que houve um erro do órgão público que, na hora de imprimir o aviso de recebimento, imprimiu errado e gerou prejuízo para o requerente. Então, cabe a ele discutir isso na Justiça. Normalmente, em casos de notificação, eu sempre aconselho a nunca entrar direto com uma ação judicial. Sempre procure o DETRAN, faça o requerimento dos documentos para saber se realmente foi notificado ou não, ou se teve erro na notificação, ou até mesmo se, por acaso, ele emitir uma declaração que não conseguiu localizar essa notificação. Sendo comprovado isso, aí sim a pessoa procura o judiciário. Senão, é um movimento desnecessário para pedir documento no judiciário, falar que não recebeu, podendo antes ir até o DETRAN, podendo verificar isso, porque se for comprovado que o requerente foi notificado, a ação vai ser julgada improcedente, é prejuízo para o advogado, prejuízo para o requerente e prejuízo para o judiciário, que está tendo mais um processo para ser julgado. Nos recursos administrativos, aplicadas as penalidades que trata a resolução, caberá recurso em primeira instância. Como eu falei, se por acaso na defesa prévia der indeferido, pode ser feito o recurso na primeira instância. As decisões da JARE cabe recurso em segunda instância. Se a JARE der indeferido, pode ser dada entrada no recurso ao CETRAN ou aqui em Brasília no CONTRANDIF, que é a segunda instância administrativa. O recorrente deverá ser informado das decisões dos recursos que tratam do artigo 14 e 15, que são esses recursos, e no caso de deferimento do recurso, que trata o artigo 13, o recorrente deverá ser informado se a autoridade recorrer da decisão. Em alguns casos, a autoridade de trânsito pode recorrer da decisão da JARE. Então, não é porque você entrou com recurso na JARE e conseguiu o deferimento da penalidade de multa que a autoridade de trânsito não precisa recorrer. Ela pode recorrer em virtude desse dispositivo na resolução. Mas se ele efetuar o recurso, a autoridade de trânsito recorrer da decisão, o órgão público é obrigado a notificar o requerente para informar que foi feito um recurso contra aquela decisão pela autoridade de trânsito. Somente depois de esgotados os recursos, as penalidades serão aplicadas e poderão ser cadastradas no RENAT, no Registro Nacional de Condutores Habilitados. Então, se ele perdeu em todas as instâncias e não cabe mais recurso, essa penalidade será lançada e aplicada a penalidade que vai constar no prontuário, a infração vai constar no Renavan do veículo e nas hipóteses de processos relativos à carteira de habilitação será cadastrada no Registro Nacional de Condutores Habilitados.
Agora, para finalizar a aula, falarei rapidamente de suspensão do direito de dirigir e da cassação da CNH. A resolução que é aplicada para esse caso é a Resolução 723 do CONTRAN de 2018, sendo que essa resolução só se aplica para infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016. Se as infrações foram cometidas antes de 1º de novembro de 2016, essa penalidade será aplicada na Resolução 182. Qual é a diferença? As infrações, se todas as infrações foram praticadas depois de 1º de novembro de 2016, a penalidade mínima para a pontuação será de 6 meses. Se uma das infrações ou todas as infrações foram praticadas anterior à data de 1º de novembro de 2016, vai valer a Resolução 182, que a penalidade mínima da pontuação é de 1 mês. Então, essa é a diferença que nós temos dessas resoluções. E agora, vamos ao quiz. A pretensão indenizatória, reparação civil decorrente do acidente de trânsito, prescreve em letra A, 3 anos, letra B, 5 anos, letra C, 2 anos e letra D, 1 ano. Vamos à resposta? Letra A, 3 anos. Agradeço mais uma vez todos vocês assistirem esse curso e todo o material didático vai estar disponível no site do Saber Direito. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.